Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridim Trader aqui começando mais o estudo pré-market. Hoje uma quinta-feira, 16 de março de 2020, são 8 horas e 5 minutos agora, em ponto, né? Bom dia a todos, bom dia ao nosso petit comitê que já está aqui colocado, já está postado. A gente agradece pelos likes nos nossos vídeos aqui do canal do YouTube, pelas visitas, pelos comentários principalmente, pelas mensagens que a gente costuma receber por e-mail, né? Pedido de ajuda, sugestões, perguntando sobre o treinamento, que deve sair logo mais aí, galera. Estou só esperando, como eu já falei, o fechamento com a empresa de EAD. Está difícil conversar com ele, porque eles estão em quarentena, estão com pouca gente no atendimento, né? Aliás, todos os serviços públicos, né, que tinham chat, né, que tinham call center e tal, reduziram bastante, justamente em função do isolamento social que a gente está experimentando agora, né? Vamos que vamos. Os dados aí de economia e política continuam basicamente no mesmo compasso, né? Apesar da entrevista, falando de agenda doméstica, apesar da entrevista muito light, né, do ministro da Fazenda, Luiz Henrique Mandetta, ontem, parece que ele está já no limite, né? E o Bolsonaro está caçando outros nomes para substituí-lo, o que, na minha opinião, é um erro. Um erro, primeiro, pelo trabalho que ele está fazendo, e segundo, é um erro estratégico do Bolsonaro, porque se ele demitir, ele vai demitir um cara que está com mais de 75% de aceitação da população. Teve uma publicação de uma tal de Atlas, que fez uma pesquisa aí entre segunda-feira e terça-feira, né, sobre a aceitação da população brasileira em relação ao ministro Mandetta, né, 76%, coincidentemente com aquela outra pesquisa do Datafolha, né, 76% não querem a saída dele, né. E, então, quer dizer, esse é o segundo erro do Bolsonaro, quer dizer, além de demiti-lo em função do bom trabalho que ele e a equipe estão fazendo no combate do coronavírus, né, inclusive parece que deu uma achatada na curva aí, na subida, né, de casos e de óbitos, né, vai trocar 6 por meia dúzia, e até essa outra pessoa assumir, essa outra equipe assumir e começar de novo, o coronavírus agradece. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é justamente esse que eu falei, quer dizer, mandar embora uma pessoa que está com uma alta taxa de aceitação e de aprovação pela população, 76% também não querem a saída dele, né? E o Bolsonaro em baixa. Quer dizer, o cara vai dar um tiro no pé. Bom, de qualquer maneira, vamos surfar o que aparece na nossa frente, a gente como day trader, né? Seja para cima ou para baixo, tanto no mini índice, gráfico da direita, como no mini dólar, gráfico da esquerda. Ontem o mercado extremamente amarrado, parecia que estava justamente esperando um desfecho aí dessa questão da decisão da demissão ou não do Luiz Henrique Mandetta, né? E ficou muito ruim o mercado ontem, amarradaço. Olha a doleta, abriu um gap up e ficou o dia inteiro usando aqui, ó, lateral, pelos 60 minutos. O mini índice fechou o gap aqui e desceu. Eu cantei aqui que tinha uma venda na região do ajuste da marca d'água, né? A gente já atualizou aqui a de hoje, que era aqui ontem, e não deu outra, bateu lá, subiu. Eu tinha citado aqui outras resistências, ele atropelou. Naturalmente a gente sempre fala, né, que se coloca compra ou venda se fizer padrão de fundo ou de topo no caso de venda, né? Então é isso aí. Bom, vamos ver, vamos aguardar. Continua essa indefinição sobre o ministro da Fazenda. Muito embora a gente está achando que tem muito mais chance de cair fora do que, né, o que, repito, são dois erros do Bolsonaro. Bom, ainda na agenda doméstica, o Senado no primeiro turno aprovou lá a questão do orçamento de guerra, né? E os bancos também estão, um outro assunto que os bancos, num pool aí, junto com o BNDES, Banco Central, estão querendo fazer uma espécie de consórcio para ajudar principalmente as grandes empresas, como o setor automobilístico, o setor aéreo, né? E vamos que vamos. De qualquer maneira, são iniciativas que são interessantes para diminuir aí a perda de emprego e a recessão que deve beirar os 5% em 2020 negativo, né? PIB negativo de menos 5% pelo menos. Os dados dos Estados Unidos ontem tomaram um grande tombo, produção industrial e vendas no varejo, né? E hoje, galera, aqui às 9h30 vai sair de novo aquele pedido de auxílio-desemprego dos Estados Unidos, que todas as quintas-feiras sai. Está se esperando mais 5 milhões de desempregados,
na semana passada para essa, nos Estados Unidos. Semana passada foram 16,6 milhões que pediram auxílio-desemprego, quase 17 milhões, e esses 17 milhões está se esperando que se juntem mais 5 milhões a partir da divulgação de hoje, às 9h30, que já é meio que esperado, né? É um cisne negro, não é negro, porque o cisne negro é aquele que ninguém espera. Como, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas, a facada do Bolsonaro, o Joesley Day, em 17 de maio aí de 2017, né? Mas é um cisne cinza porque, bem ou mal, já se espera que venha 5 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, ou até mais, né? O Trump agora está culpando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Só de antes de ontem para ontem morreram 2.600 pessoas. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da catástrofe, né? A derrubada das Torres Gêmeas morreram 2.990 e pouco, 3 mil, arredondando, 3 mil pessoas morreram. Só de antes de ontem para ontem morreram 2.600. Na mídia tem até uma tabelinha aí comparando quantos morreram nas guerras americanas, onde os Estados Unidos participaram, né? E a projeção, né? Então, a projeção de óbito nos Estados Unidos devido à Covid-19 vai chegar na quantidade de mortes perto, né, do que aconteceu das baixas na Segunda Guerra Mundial. E o Trump agora ocupando a Organização Mundial de Saúde, porque na realidade ele cometeu um grande erro, né? Ele minimizou as consequências da Covid-19 no início dela, quando todas as autoridades científicas, médicas, etc., estavam alertando. Coisa bem parecida do que está acontecendo aqui no Brasil. Parece que o Bolsonaro, tendo o Trump como ídolo, né, quer imitá-lo até nos erros, né? Então, o recomendado, de novo, é ouvir os especialistas em qualquer ramo, né? Como o nosso aqui no mercado financeiro. A gente ouve quem entende, quem já tem rodagem, quilometragem, para se dar melhor, né? Aqueles que acreditam em coisas, em ilusões e tal, no mercado financeiro. Aliás, tem uma frase que fala que aqueles que não se profissionalizarem no mercado financeiro estarão fadados a entregarem toda a sua grana para ele. Por quê? Porque lá tem profissionais com 10, 15, 20, 30 anos de rodagem, de tela e de mercado, né? Então, o amador entra aí achando que com poucos dias e tal, vai se dar bem. Mesmo que ele ganhe de primeira, né? Aquela sorte de iniciante, né? Mesmo que ele ganhe de primeira, ele pode entregar tudo e devolver. Não existe almoço de graça e não existe profissionalismo sem dedicação, foco, tempo, investimento em tempo, investimento em financeiro e principalmente disciplina, galera. Vamos que vamos, né? Basicamente é isso que a gente tem, né? E vamos surfar mais um dia de volatilidade, né? E o Trump, para finalizar, o Trump deve anunciar alguma medida de abertura da sua economia, de saída do isolamento social, né? Devagarzinho aí ao longo do dia de hoje, né? Continua já a publicação de balanço do primeiro TRI lá nos Estados Unidos. O nosso deve começar logo também, né? Primeiro TRI, janeiro, fevereiro e março, das empresas, né? E hoje, se não me engano, tem o Morgan Stanley que deve publicar o seu balanço antes da abertura da NYSE às 10h30. Vamos ver a nossa agenda hoje, galera? Só para completar, né? Ontem o Supremo Tribunal Federal ele votou pela manutenção da autonomia dos estados e municípios em relação às regras do isolamento social, o que é um revés, mais uma derrota para o Bolsonaro, né? Porque antes era o governo federal que mandava em tudo, né? Então, como ele defende aí a abertura, né, do isolamento social, ele quer que todo mundo vá para a rua, etc., pelo menos é o que ele está pregando, né, basicamente. Os governadores, o Dória principalmente, está dizendo para todo mundo, recomendando que todos fiquem em casa, né, para proteger as suas famílias, os seus entes mais queridos, os idosos, etc., né? E o Bolsonaro agora está perdendo autoridade baseado no que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, dando autonomia, repito, para os estados e municípios decidirem o que fazer. Bom, nossa agenda aqui, mercado de futuros começa às 9h, às 9h30 a gente tem uma série de dados aqui, 3 tourinhos, que pode agitar o mercado, né, normalmente. Pedidos de auxílio de construção, building permits aqui, né? Como eu falei, pedidos de auxílio-desemprego. Tem também aqui um índice de manufatura aqui, que é a indústria, né, de Filadélfia, né? Após isso, galera, não tem mais nada na agenda, depois das 9h30, né?
tem 2 tourinhos aqui, mas é superado pelos 3 tourinhos da 9,30. O que mais que a gente tem aqui? Olha, Rússia, Reino Unido, 2 tourinhos, que não nos afeta muito. Às 15 horas a gente tem aqui o Williams, que é um dos membros do Federal Pre-Market Committee, vai falar também, né? E acabou. Atenção que depois do pregão, lá por volta das 11 horas da noite, a China deve divulgar uma série de balanços aqui, né? O PIB do primeiro quarter aqui, ó, do Q1, que é o primeiro trimestre, né? E o PIB anual da China, né? Então, alguns indicadores aí estão se prevendo que caiam como nunca caiu nos últimos 30 anos. Então, basicamente, o que a gente tem de mais importante são esses 3 tourinhos das 9 horas, atenção especial ao pedido de auxílio-desemprego, né? Vamos ver as bolsas lá fora. Elas até que estão animadas, futuros americanos e Europa, em função de um relaxamento gradual na questão do isolamento social, né? A Alemanha mesmo autorizou alguns comércios aí fora daqueles essenciais que reabram, baseado naturalmente com alguns critérios, né? E aqui no Brasil a gente sabe que seguir critérios, seguir regra é muito mais difícil do que uma Alemanha ou de qualquer país da Europa, né? Vamos dar uma olhada nos mercados aqui, galera. E o Trump deve, ao longo do dia, fazer uma coletiva de imprensa, né? Colocando e pontuando, né, o que ele vai fazer para também dar uma relaxada nesse isolamento social. Muito embora, né, nos Estados Unidos já passam de 30 mil mortes, né? É muita coisa, né? 10 vezes as Torres Gêmeas, né? 30 mil mortos é muita gente, fora os que estão contaminados. Bom, futuros americanos, de qualquer maneira, futuros americanos estão levemente para cima, provavelmente com essa expectativa do Trump aí, anunciar o relaxamento aí do isolamento social, né? Aqui está pouco acima de 0,5%, SP500 futuros em mais 0,42, Dow 30 mais 0,30, e o Nasdaq futuros mais 0,73. Reloginho verde, mercados abertos, reloginho vermelho, mercados fechados. Na Europa, DAX Frankfurt, Alemanha quase 1%, mais 0,9 agora, FTSE 100 Londres mais 0,41, CAC 40 Paris mais 0,51 e a Espanha levemente negativa, menos 0,21. Xangai fechou levemente positivo e o resto da Ásia tudo para baixo. Nikkei menos 1,33. A coisa lá no Japão também está bem complicada, eles também estão pondo a culpa aí na OMS, Organização Mundial de Saúde, né? COSP e Coreia do Sul na estabilidade, Austrália fechou em menos 0,92 e o Hang Seng Hong Kong fechou em menos 0,58. Petróleo para cima, né? O índice do medo VIX um pouquinho para cima também, está quase que estável, uma vez que ele tem estado bem volátil. O SP500 VIX é o índice do medo ou o índice de volatilidade. Então, a julgar por essa leitura aqui dos futuros americanos e da Europa, né, eu diria que o nosso mercado deve abrir um pouco para cima aqui, talvez em gap up. E aí vamos ver o que ele decide. Espero que não fique amarrado como ficou ontem, galera. Então, é isso aí. A julgar por isso aqui, a gente deve ter o mercado bem comportado para cima, porque também os mercados lá fora não estão tão para cima assim, né? Então, é isso, e a doleta também de bem comportada, provavelmente levemente para baixo. Vamos dar uma olhada finalmente nos pontos de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda. Deixa eu começar pelo mini índice aqui. O mini índice eu coloquei até pelo gráfico de 15 minutos aqui, perdão. Olha que mercado ruim, ó. Caiu ontem num gap down, ficou zanzando aqui a manhã inteira, até cerca de meio-dia, né? Quando que ele resolveu acordar aqui, ó? Meio-dia e 45, aí por volta das 13 horas, ele acordou, né? Eu tinha tomado um stop praticamente no 0 a 0, depois um stop loss, aí zerei o meu financeiro, depois peguei um pouquinho dessa carona aqui, não fui até o final, mas fechei a lojinha uma vez que eu tinha batido meta, e vamos que vamos. Isso é questão de gestão de risco, galera. Sem ganância, isso não existe. Bom, o mini índice fechou aqui na faixa dos 79.500, linha coral que se encontra aqui em cima de uma amarela fininha que está aqui, olha, 79.500, e o ajuste ficou no 79.281, que é essa linha preta horizontal que está aqui, 79.281. O que a gente vê para baixo em suporte, uma vez que ele fechou no 79.500? A gente vê o ajuste no 79.281, depois o 79.040, 79 bola,
né? Abaixo do 79 mil, 79 bola, a gente vê o 78.740, né? Depois disso a gente vê o 78.300 aproximadamente, depois o 78 bola, o 77.790, 77.800 aproximadamente. Depois a gente tem um suporte de diário aqui no 77.080, 77.100 aproximadamente. Depois dele, abaixo dele a gente tem o 77 mil redondo, 77 bola, 76.550, depois o 75 bola, ou melhor, 76 bola, abaixo dele o 75 190, depois o 74 mil, o 75 mil bola, o 74 mil 120, o 74 mil bola, 74 mil, né? Abaixo dele o 73 520, que é outro suporte de diário. Então acredita que venha a cair tudo isso. A gente está falando aqui de 73 mil, uma vez que ele fechou no 79 mil. Estamos falando de 6 mil pontos para baixo. Me parece, como eu falei, aquela volatilidade monstro que a gente teve aí em março, né? Ela já deu uma acalmada, né? O pânico era maior em março, ok? Para cima, o que a gente vê de resistência, né? Ele fechou, repito, no 79.500 aproximadamente, a marca d'água, essa linha coral que está aqui. A gente vê o 79.790, o 80 mil redondo, 80 mil bola, depois o 80.400, né? Acima dele o 81 mil bola redondo, que é basicamente o que está aqui, né? Acima disso o 81.800, depois o 81.900, o 82 mil redondo. Depois, galera, é só projeções bem para cima, né? Acima do 82 mil redondo, a gente tem 83 mil bola, depois 83.240, 83.700 e, finalmente aqui, para não ser muito, para não ir muito longe, a gente tem 84.470. Naturalmente, o IBOV e o mini índice, né, eles não têm motivo para subir tudo isso. De qualquer maneira, os pontos estão cantados aí, né, e vamos que vamos. Vamos ver agora a doleta para a gente encerrar os estudos pré-market de hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Eu tenho que fazer um negocinho agora, galera, eu tenho que dar uma saída, não sei se vai dar tempo de tradar aqui no começo do dia, talvez eu entre atrasado hoje. Vamos ver a doleta para a gente fechar. Mantendo aqui o mini dólar no 60 minutos, a doleta fechou, só um minutinho, galera, só um minuto. O mini dólar aqui, ele fechou exatamente em cima do ajuste, no 5246.47. Repetindo, ajuste da doleta e fechamento encavalados aqui. A linha coral, que é marca d'água, junto com o ajuste, no 5246.47. Para baixo, o que a gente vê de suporte, né? 47, 45 aqui foi onde ele fechou. A gente vê aí suporte, o 5237, 5228, 5220, o 5205, 5200, abaixo dele a gente vê o 5166, 5161, 5154, 5140, o 5106, 5106, né? Depois o 5100, abaixo disso 5070, 5057, que é um suporte de diário, 5052, 5041. Abaixo disso tem o 5000, 5 bola, né? 50 bola. Depois o 4993, 4973, 4960. Não acreditamos que caia tudo isso. Para baixo em suporte. Vamos ver em resistência para cima, né? A gente tem o 5353, né? 5253, perdão. Acima disso o 5275. Depois a gente só vê lá em cima uma projeção no 5300, 5310. Acima disso 5340, 5348, 5400, 5409, né? Claro que não vai subir tudo isso. Galera, é isso aí que a gente tem para hoje, né? Nos estudos pré-market, né? Uma quinta-feira. E, como eu falei, talvez eu demore um pouquinho a operar hoje aqui. Eu entre atrasado porque eu tenho um compromisso agora e não sei se eu vou voltar. São 8h28 agora, né? Eu não sei se vai dar tempo de entrar aqui na abertura. Em dando tempo eu faço e já entro na abertura. Já sento na minha cadeira aqui e vamos que vamos. Bom dia a todos mais uma vez e espírito sniper é preciso, vamos que vamos. Abraço em todos. Ótimos trades e uma ótima quinta-feira.